Hoje eu quero fazer uma terceira mensagem, tendo como tema os cenários descritos na Bíblia, e o cenário que eu gostaria de tratar hoje é o cenário do mar. Começamos com o deserto, semana passada falamos do jardim, e hoje eu gostaria de usar os textos que se referem ao mar como cenário onde acontecem coisas interessantes nas Escrituras. A primeira referência que eu quero usar é uma referência poética do livro dos Provérbios, que diz assim: há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. É interessante que o mar é apresentado aqui como um lugar onde o navio faz o seu caminho. Uma vez o meu irmão mais velho, na sua percepção, disse que o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha e o caminho do navio no meio do mar são caminhos que não deixam rastros. Quando uma cobra passa pela pedra, você não sabe que ela passou por ali. Quando uma águia voa no céu, você não vê nenhuma marca, uma águia passou por ali. Quando o navio passa pelo mar, você olha depois a superfície da água e você não diz, um navio passou por aqui. Então não há rastros nestes caminhos. Por isso o quarto caminho de um homem com a sua donzela, também não há marcas. Cada um fará um novo caminho. Todo caminho é novo. E eu quero falar sobre o mar como cenário, e normalmente o mar, por estranho que pareça na Bíblia, é em geral análogo a um caminho, como se fosse uma estrada. O povo de Israel vive numa região relativamente desértica, mas banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, na Bíblia eles vão chamar de o Grande Mar. Mal sabem eles, ou sabiam eles, como o Mediterrâneo é pequeno. Se eles conhecessem o tamanho do Pacífico, o tamanho do Atlântico, eles nem chamariam o Mediterrâneo de mar, não é verdade? Mas naquela época, com os conhecimentos que se tinha, eles achavam que o Mediterrâneo era o grande mar. A Grécia, Roma, usavam aquelas águas, e até mesmo os egípcios já antigamente usavam. Mas, do outro lado, na costa oriental da África, nós temos o Oceano Índico e ali o Golfo do Mar Vermelho. Então, hoje há o Canal de Suez, que pertence ao Egito, construído pelos ingleses no final do século XIX, se não me falha a memória, começo do século XX, que liga o Mediterrâneo ao Oceano Índico, para que não se precise contornar a África. Um canal parecido com o canal do Panamá aqui nas Américas. Mas naquela época, de um lado você tem o Mediterrâneo e de um lado você tem o Mar Vermelho. Então, esse era o contato. E na Bíblia também vai aparecer o Mar da Galileia, que honestamente falando, não é mar. É um grande lago de água doce, mas por causa da sua extensão, ele vai ser chamado de vez em quando de Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Estes então são os cenários que eu quero me referir. O primeiro deles é o Mar Vermelho. E o grande episódio é a saída de Israel, quando tem que abandonar pela mão poderosa do Senhor a escravidão do Egito e destinar-se a Canaã. Eles têm que atravessar o mar. E estão encurralados, de um lado montanhas, alguns gostam de exagerar o tamanho das montanhas, né? Aquela região não é muito montanhosa não, viu? Não dá para a gente ter essa certeza toda de montanhas ali. Mas eles estavam entre o mar e o exército egípcio que os perseguia. E aí entra a providência de Deus, entra o milagre de Deus. A travessia do Mar Vermelho, ela é tão importante para os israelitas que ao longo dos séculos
Este será um grande milagre ao qual eles se referirão aos seus filhos, dizendo: lembrem que os nossos pais atravessaram o mar. É aquela situação de aperto, é aquela situação em que você não encontra saída. Uma expressão moderna seria um beco sem saída. É aquele fulano que está fugindo do ladrão, aqueles prédios lá de Nova York, do Brooklyn, tudo de tijolo, e aí ele entra lá num beco, quando ele olha só vê lixeira. E não tem para onde correr. Um beco sem saída. Essa é a situação de Israel no Mar Vermelho. Eles estão em um lugar quando não tem para onde ir. E o exército egípcio vem agora atrás deles. Como vamos nos defender? E Moisés se volta para Deus. Moisés ora a Deus. Eu vejo muitas vezes senso de humor em Deus. Quando Moisés clama a Deus, primeiro o povo clama a Moisés. E aí Moisés clama a Deus. E Deus então responde: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar por onde? Por onde nós vamos? E então Moisés precede o povo, toca com o seu cajado mágico, com o seu cajado poderoso. Eu falo que de vez em quando o Gandalf e o Moisés são meio parecidos. O Moisés vai lá com o seu cajado e ele toca nas águas e o mar começa a se abrir. Graças aos filmes hollywoodianos, a gente tem duas versões clássicas dela, né, desse momento. O filme mais antigo é bem de acordo com a Bíblia, aquele vento oriental que sopra e abre as águas, então duas paredes imensas de águas e o povo atravessa no meio delas. Já o filme mais moderno, que foi feito mais recentemente, procura analisar de uma forma mais racional, como se um refluxo do mar, mais ou menos algo parecido com um movimento que precede um tsunami, o mar recua. O filme acho que chama Êxodo, Deuses do Egito, não, Êxodo, Deuses e Reis. Né? Êxodo, Deuses e Reis. Então o mar recua e o povo atravessa. É uma versão um pouco menos de acordo com a Bíblia e mais de acordo com as possibilidades científicas. E temos a versão brasileira, feita pela TV Record, na novela dos 10 Mandamentos, que ficou deu bastante audiência, muita gente aqui viu. Não são os melhores efeitos visuais, mas é de fato uma iniciativa muito boa de procurar dramatizar aquele momento histórico na vida de Israel. Deus abriu o mar. O importante é o fato, Deus abriu o mar. Eu creio que Deus fez um caminho onde não havia. Deus deu livramento a um povo que não tinha para onde ir. E essa muitas vezes é a sensação que nós temos. De vez em quando a gente se sente assim, aprisionado em um curral. É daí que vem a expressão encurralado. Como um animal posto em um curral. Não sei se vocês já viram como é colocar as ovelhas em um curral, colocar os bois, as vacas em um curral, ou então até mesmo um cavalo. Se você não fizer a cerca alta, daqui a pouco o cavalo pula e vai embora, porque é privação da liberdade. De vez em quando nós nos sentimos assim. Procuramos uma saída, e os animais se comportam dessa forma. Eles ficam dando voltas e dando voltas no curral. O que eles estão procurando? Uma porta, uma saída, mas não há. A cerca é fechada. Alguém colocou lá uma madeira, uma trava, e quando você abre, rapidinho os animais saem para o pasto. Eles querem a liberdade, eles querem caminhar. Mas o dono quer mantê-los perto. É assim que funciona com os animais. Nós muitas vezes nos sentimos assim, presos. Queremos viver a nossa vida.
Queremos encontrar o nosso caminho. Eu fico pensando a angústia dos jovens de hoje. Eu tive uma vida muito fácil de resolver. Com 14 anos, eu não me desviei, fiquei na igreja, dali a pouco me envolvi com a igreja. Com 14 anos, as pessoas já começavam a bater na minha cabeça e dizer, esse aqui vai ser pastor. Com 21 anos, eu era pastor. Com 25 anos, eu assumi uma igreja. Com 30 anos, eu ganhava para ser pastor. Então, muito cedo, eu resolvi o que eu seria, o que eu faria. E até hoje eu faço aquilo que eu escolhi, ou que as pessoas escolheram para mim. Os mais otimistas vão dizer que Deus escolheu para mim, me vocacionou e me chamou, não é? Mas eu desde cedo defini a minha vida. Mas esta não é a realidade da maior parte dos jovens. O que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Decidir que curso fazer na faculdade é um grande desafio. E aí você está no meio do curso e sempre tem aquela sensação, acho que não é isso. É muito comum a gente estar no meio do caminho e dizer, não é isso. E às vezes a pessoa se forma e diz, será que é isso? E aí começa o outro esforço, conseguir trabalhar na área que eu achava que era o que eu devia fazer, não é? Então a vida parece que fica presa. E os jovens de hoje, uns querem ficar no Brasil. E outros têm vontade de tentar viver em outro lugar, porque desde cedo puseram ele para aprender inglês, e puseram para aprender francês, e tem gente estudando até mandarim. E aí você fica pensando, como é que você vai prender no país alguém que você globalizou? E eles têm amigos na internet de outros países, e eles fazem cultura, turismo e intercâmbio cultural. E o jovem fica pensando, fico aqui com a minha família ou vou viver em outro país? Como é que eu faço? E como deve ser difícil sentir-se preso pelas circunstâncias. Eu queria fazer isso, mas não tenho dinheiro. Queria estudar aquilo, mas não tive oportunidade. Queria trabalhar em tal lugar, mas não tive condição. E parece que a vida vai ficando amarrada. E vem os desafios emocionais, eu quero me casar, e outros não querem casar, querem a carreira. Enfim, parece que nós temos tantas escolhas para fazer na vida. E a gente pensa que quando a gente envelhecer, isso vai se resolver. Bom, eu não vou nem falar do que nós velhos ficamos pensando. Porque a gente tem os mesmos desafios. Quando eu me aposentar, eu vou morar na beira da praia. Não, mas aqui eu tenho meus filhos, aqui eu tenho os meus netos. E aí a gente não sabe o que quer. Não é verdade? Aquela coisa que a gente queria ter feito na juventude e não fez, agora a gente pensa que vai conseguir fazer, agora que é mais velho. Agora eu vou realizar aquele sonho. Como eu brinquei outro dia, aí o cara compra uma moto, uma jaqueta, faz tatuagem, põe uma bandana, 60 anos e está desfilando no Lago Sul com a sua moto. Pensando que está lá na Highway 66, lá nos Estados Unidos, né? Aqueles sonhos de juventude que não se realizaram, a gente vai realizar depois de velho. Aquele carro de boy que a gente não teve quando era garoto, mas depois a gente consegue ter quando é mais velho. E a mulher da gente uma hora fala assim, até quando você vai ficar com esse carro de boy? Compra um carro de tiozão. É interessante, não é? São os caminhos. São os caminhos da vida. E como é difícil escolher caminhos. E o mar é assim. O mar é um caminho assim. Porque o mar é muito amplo. Porque o mar não tem uma trilha. Não é como a terra que você olha e vê uma estrada. Você vê um horizonte muito amplo. E quanto mais você navega, você vê que o horizonte vai se afastando de você. E as possibilidades parecem não diminuir, ao contrário,
parece que as possibilidades só aumentam. O pastor Darcy uma vez nos contou que ele estava passeando lá na praia em Natal e viu uns pescadores saindo de manhã e disse assim: ei, vocês me levam com vocês. Tudo bem, pode vir. E o pastor Darcy entrou lá no barco dos pescadores em Natal. E ele pensou, pobrezinho, pensou que eles iam pescar por ali pertinho. E aí o barco foi. E ele começou a se desesperar, porque não tem mais terra, não tem mais ponto de referência. Era sol e mar, mar e sol, sol, céu, mar, mar, sol, céu. E aí as horas vão passando e aquele pessoal não fala nada em voltar para a terra firme. E ele falou: bendita a hora que eu tive a ideia de entrar naquele barco de pesca. Porque o mar é um caminho assim. O mar é um caminho tão amplo. E é difícil escolher para onde vou. E quando é noite no mar? Porque quando é dia você tem o sol como referência. Você sabe onde ele nasce, você sabe onde ele se põe. Mas e quando é noite? Como é que você faz? Só quem conhece o caminho do céu consegue guiar-se quando está no mar. Só quem sabe orientar-se pelo céu consegue definir seu destino quando está no mar. Porque são as estrelas que nos guiam à noite. Os portugueses descobriram isso há muito tempo. O astrolábio, as grandes viagens que trouxeram eles até aqui. Mas antes deles, os antigos já usavam também as estrelas como referência. As grandes navegações só foram possíveis quando os homens aprenderam a olhar o céu para entender o caminho do mar. E eu quero dizer a você que nesse universo de possibilidades, o céu pode nos ajudar. Olhar para o céu pode nos trazer algumas escolhas mais sensatas. Olhar para o céu pode nos fazer decidir com mais clareza, nos saber entender com precisão onde estamos e para onde pretendemos ir e como chegar lá. Com Israel, Deus abriu um caminho no mar. E por isso eles chegaram onde tinham que chegar, em paz e segurança. Os egípcios não tiveram a mesma sorte. O mar foi a sepultura deles. O mesmo mar vermelho que aberto foi liberdade para os israelitas, foi sepultura para os egípcios. O mar da vida é assim. O mar da vida será para os que são guiados por Deus, será apenas uma travessia que nos conduzirá à nossa verdadeira pátria. O mar da vida para os que esperam em Deus, para os que confiam em Deus, é apenas uma travessia para a verdadeira habitação. Nós somos destinados aos céus. Então atravessamos o mar da vida com as suas dificuldades, com as suas inquietações, com as suas inseguranças, mas nós chegaremos ao nosso destino porque somos guiados pelos céus. Mas quem não conhece o céu, quem não conhece o caminho de Deus, quem não espera no Senhor, o mar da vida vai ser a sua sepultura. É ali que morrem os sonhos, é ali que termina a existência. Então Israel no Egito, Israel passando pelo mar, Israel em Canaã, é de certa forma uma metáfora para a nossa vida também. Como eu disse, o mar como sepultura tem uma outra coisa boa. O profeta Miqueias, quando encerra o seu livro, diz que Deus
na sua bondade, na sua misericórdia, pegará as nossas iniquidades, os nossos pecados e os lançará no profundo do mar. Fique tranquilo. No nosso caso, o mar não será a nossa sepultura. Será a sepultura dos nossos pecados que foram purificados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não vai carregar o seu fardo de pecados. Os seus pecados serão sepultados no mar, porque Deus, na sua misericórdia, nos perdoará e nos reunirá consigo para sempre. O segundo episódio que tem a ver com o mar é a história do profeta Jonas. Jonas é uma história interessante, uma história que está meio desprendida na Bíblia, no sentido de como colocá-lo historicamente com os demais livros, mas é uma narrativa muito interessante. Há quem duvide de Jonas. Tem gente que não engole essa história do fulano que foi engolido por um grande peixe. Ainda dizem assim, baleia nem é peixe. Meu amigo, isso é coisa da ciência moderna, né? Naquela época não tinha zoologia. Você acha que eles sabiam que baleia era mamífero? Não se fazia, naquela época, as classificações dessa forma. Viveu no mar, é peixe. Voou, é ave. Andou, é bicho. É mais ou menos assim, certo? Então, a história bíblica, se você não acredita, tem alguém que talvez seja uma testemunha de peso que favoreça você mudar de ideia. Um dia pediram para Jesus realizar um sinal. Dá-nos um sinal para que nós saibamos definitivamente se você é o Cristo ou não. E Jesus disse assim, não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias na sepultura ou na terra. Então, se você não acredita na história de Jonas, Jesus acreditava. Então, com todo respeito e com liberdade da sua opinião, eu fico com Jesus. Eu acredito na história de Jonas. Tá bem? Mas, como é que o mar é um caminho para Jonas? É simples. Porque veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vai à grande cidade de Nínive e dize a ela que arrependa-se dos seus pecados, senão ela será destruída. Nínive estava a 600 quilômetros para dentro do continente. Nínive não está na beira do mar, está na beira do rio Tigre, lá no Iraque. Jonas deveria ter feito uma longa viagem a pé, e de preferência lá em cima na Síria ele deveria contratar camelo, porque ele ia viajar bastante. Era uma longa estrada. Acho que aquela música, Nessa Longa Estrada da Vida, foi composta mais ou menos naquela época. E quando Deus dá uma ordem para Jonas, vá para Nínive, entra pelo leste aí, vá pelo deserto, vá lá por terra, o Jonas desce para o oeste, vai ao Jope, a cidade portuária, compra uma passagem, entra num navio que se destina à Espanha. Quem é bom de geografia sabe, em vez de ele ir para o leste, ele foi para o oeste. Literalmente, Tarsis, naquela época, era o fim do mundo. Porque Tarsis é a cidade mais ocidental que eles conheciam naquela época. Então Deus mandou ele ir para cá, e ele foi o mais longe que podia para lá. Todavia, o mar faz o seu caminho, aliás, o navio faz o seu caminho no mar. E Jonas estava no porão do navio quando o Senhor o visitou. E sacudiu o navio, balançou o navio, e o navio vai quase afundando, e os marinheiros vão ficando preocupados, e vão jogando toda a carga fora, e em um dado momento eles falam assim, quem é o problema desse navio? Por que os deuses estão querendo matar a todos nós?
Quando a gente vai pescar e a gente não pega peixe, a gente fala lá, quem é o Jonas? Quem foi que deixou a mulher brava em casa que nós não estamos pegando nada aqui? Telefona, pede perdão para ver se libera a pescaria por aqui. Nosso código lá é quem é o Jonas por causa disso. Jonas era o problema do navio. E foram lançando sortes e chegaram em Jonas. E perguntam para Deus, quem é você? Que povo é o teu? Que Deus você serve? E o que você fez contra esse Deus? Para que nós estejamos aqui a ponto de morrer, todos nós. E Jonas fala, realmente o problema sou eu. Deus mandou eu ir para um lado, eu estou indo para o outro. Me lancem no mar, que resolve o problema de vocês. Dito e feito. E eles ainda pediram perdão a Deus. Deus, não somos nós, Ele está dizendo que a gente deve lançá-lo no mar. Não nos impute esses pecados, mas toma que ele é teu. Leva o que te pertence. Lançaram Jonas no mar, aí vem o peixe, né? Vamos dizer que foi uma bela de uma cachalote, bem guiado por Deus, pegou Jonas e levou lá de volta para a praia, e a história vai começar tudo outra vez. Depois de um tempo, vem o Senhor a Jonas e fala, vai à grande cidade de Nínive. Adivinhem o que Jonas fez na segunda vez? Foi. Por quê? Porque Jonas aprendeu que o mar, quando ele é caminho da desobediência, não dá certo. O mar foi o caminho da desobediência de Jonas. Deus mandou ele ir para um lado, para o Oriente, ele foi para o Ocidente. Deus mandou ele ir por terra, ele comprou uma passagem e foi de barco. Ele foi no lugar errado, pelo caminho errado, e Deus o trouxe de volta para aquilo que era a sua missão. O mar foi o caminho que Jonas escolheu, mas não foi o caminho que Deus lhe propôs. Então, no caso de Jonas, o mar foi a estrada da desobediência. Mas uma coisa interessante, e é isso que eu gosto de pensar na história de Jonas. Deus não desistiu de Nínive. Porque o profeta não quis ir lá, Deus não desistiu de ter misericórdia de Nínive. Mas Deus também não desistiu do profeta. Aquela tempestade não foi casual, foi uma tempestade proposital. Deus enviou a tempestade. E Deus fez que Jonas saísse do navio, porque o problema de Deus não era com o navio que ia para Tarsis. A vida dos outros devia seguir. Eles têm todo o direito de ir para Tarsis. Jonas, não. Então Jonas fica. Deus tira Jonas do navio, prepara um transporte orgânico, natural, não poluente, escuro, é bem verdade, e transporta Jonas de volta. E interessante que no ventre do peixe Jonas ora. Eu acho que foi a oração mais profunda que alguém já fez na vida. Porque Jonas estava no ventre de um peixe no fundo do mar. Ele orou com toda a profundidade de sua alma. E não é que Deus estava lá. E não é que no ventre do peixe, o texto do livro de Jonas diz que as algas estavam enroladas no seu pescoço. Mas Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu o pedido de perdão de Jonas. E Deus permitiu que Jonas vivesse. E mais ainda, Deus novamente veio a Jonas e lhe deu a oportunidade de cumprir a missão que já lhe havia dado uma vez. Deus não desistiu de Jonas. Qual é a metáfora? Qual é a lição para nós? Quando a gente escolhe o mar como caminho de desobediência, Deus não nos esquece. Não pensa você que
está procurando caminhos alternativos, está experimentando coisas diferentes, está vivendo um outro momento na vida. Não pensa você que Deus não está te vendo. Você pode estar no porão de um navio, indo para o lugar errado, mas Deus sabe onde você está. E a hora que Deus for tratar com você, Deus vai te tirar do meio dessas pessoas com quem você está, dessas circunstâncias que você está. A hora que Deus quiser tratar com você, Ele te separa e te chama, vem cá, vamos resolver o nosso assunto. Não se iluda. Você pode estar no meio de uma multidão achando que Deus não está notando você. Você não está sozinho, mas quando Deus quer olhar você, Deus vê só você. É interessante essa capacidade que Deus tem. No meio de uma multidão, Deus encontra aquele aquela uma com quem Ele quer tratar. E Ele chama e Ele trata. Jesus fez isso uma vez. Os 7 discípulos estavam lá na beira do lago da Galileia. Jesus, depois da ressurreição, estava comendo com eles, e em dado momento Ele chama Pedro para conversar. Pedro, vem cá. Você me ama? Pedro sabia o que tinha feito. Pedro sabia que tinha negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus chega para Pedro. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, 3ª vez. Você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, está empatado o jogo. Você me negou 3 vezes, você me confessou 3 vezes, estamos certos. Daqui para frente, cuida do meu rebanho. Jesus poderia ter perguntado uma vez só, mas Jesus quis que Pedro declarasse amor 3 vezes, para curar Pedro do fato de ter negado Jesus 3 vezes. O dia que Jesus quiser tratar com você, Ele vai te trazer. E não importa o que você fez, se Ele quiser tratar com você, é com você que Ele vai tratar. E Ele vai conversar com você de acordo com o que for necessário para te restaurar. A gente não consegue fugir de Deus. A gente não consegue fugir de Deus. Quando Deus tem uma missão, quando Deus tem um propósito para nós, quando Deus resolve fazer alguma coisa por meio da gente, Deus faz. Eu sei que eu já disse algumas vezes a vocês que eu não tenho aquela percepção que Deus tem um propósito para cada um. Não. Eu creio que Deus tem um propósito dele para toda a humanidade, mas de vez em quando Deus pega um ou outro para alguma coisa específica, e quando a gente resiste a Deus, Deus faz a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Deus trabalha. Nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que o buscam e também daqueles a quem Ele ama. Se você, no momento, está no mar da desobediência, Deus vai te trazer de volta. Agora, volta o quanto antes, não é? Porque às vezes o peixe vai muito no fundo. Então tome cuidado. Mas o terceiro cenário. O terceiro cenário a gente tem que falar um pouquinho do laguinho de Jesus, né? O lago da Galileia. Jesus deve ter brincado tanto ali. Jesus foi criado em Nazaré, uma cidade que está próxima do lago da Galileia. Jesus no seu ministério viveu em Cafarnaum, que está ali na beira mesmo do lago. Então Jesus conviveu com muitas pessoas ali nas cercanias do lago da Galileia. E os primeiros discípulos ele escolheu dentre os pescadores.
O primeiro milagre que impacta os discípulos é a chamada pesca maravilhosa. Jesus está ensinando, está falando lá para a multidão é muito grande. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, capítulo 3, conta que naquela época as pessoas já queriam tocar Jesus para serem curadas. Então Jesus pede o barco emprestado para os pescadores, se afasta um pouquinho da margem e dali ensina as pessoas e depois devolve o barco para os pescadores, como se for o seu púlpito. E então diz para eles, olha, vão pescar, joguem as redes ali. Pedro fala, Senhor, trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, Jesus, hoje estava ruim a coisa, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou pescar, lançaremos as redes. E eles então vão lá, jogam a rede onde Jesus falou, elas vêm tão abarrotadas de peixes que o outro barco vai ajudar. Quando eles chegam, descarregam aquele monte de peixe, Pedro se aproxima de Jesus, se ajoelha e diz assim, Senhor, fica longe de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus fala para Pedro, segue-me, segue-me. É uma frase célebre de Jesus. Segue-me. Um convite. E então Pedro, João, André, Tiago deixam as redes, deixam os barcos, deixam os peixes e vão caminhar com Jesus. Mas o episódio que mais me chama a atenção é o episódio bem-humorado que está em Mateus 14, quando Jesus vai andar sobre as águas. Tem também aquela outra vez que Jesus acalma a tempestade, mas essa eu não vou me importar com ela agora não. Aquele episódio em que Jesus anda sobre as águas. Ele tem uma pitada de humor, porque Jesus ficou atendendo a multidão muito tempo, curou muitos enfermos, e os discípulos estavam cansados, eles tinham acabado de chegar de uma longa viagem, foi logo depois da missão dos 12, em que eles foram de 2 em 2, e eles estavam exaustos, Jesus queria que eles descansassem, e disse para eles assim, olha, peguem o barco e vão para o outro lado, para que eles escapassem da pressão da multidão. E Jesus ficou ali, finalizando o atendimento à multidão. E então Jesus subiu para o monte e foi orar. Devia ser uma noite enluarada, uma noite de lua cheia talvez, porque do alto do monte Jesus podia ver o barco ainda no meio do lago e percebia que os discípulos não conseguiam avançar, o vento era contrário, as ondas estavam empurrando o barco para o lado contrário. Então os discípulos com dificuldade de avançar, Jesus lá em cima orando, ele termina a sua oração, desce, e o texto diz, no Evangelho de Marcos, que ele tensionava ultrapassá-los. Jesus foi andando por cima das águas, e a intenção dele era chegar do outro lado, a pé, antes dos discípulos. E aí que eu acho Jesus estava para fazer uma brincadeira com eles, porque ele está no alto do monte orando, eles vão de barco, na manhã seguinte eles chegam lá e Jesus está lá na praia. Por que vocês demoraram? Era essa a intenção de Jesus. Jesus queria chegar antes deles, provavelmente para brincar com eles, como diriam os hispânicos, hacer una broma com eles. Ia brincar com eles. Por que vocês demoraram? O problema é que eles viram um vulto andando sobre as águas. A lua devia estar bem clarinha, iluminada, e eles começaram a gritar assustados, pensando que era um fantasma. Aí Jesus teve que estragar a brincadeira. Ele falou, calma gente, sou eu, não tenham medo. E aí vem a beleza de Pedro, né? Por que o mar é um caminho? Por que o mar é um caminho? Porque Jesus está andando em cima da água. Jesus andando sobre as águas. Desculpem os que não têm fé, mas eu tenho. Isso para mim não é impossível. Eu creio que para Deus tudo é possível. E Jesus estava andando sobre as águas e Pedro, ousado, atrevido, disse, se és tu mesmo, permite que eu vá
também. Há muitos anos eu fiz um sermão aqui, eu já nem me lembro direito dele, não é? Os outros 11 ficaram no barco. Feliz foi Pedro, que foi corajoso para sair do barco e andar sobre as águas. Tem 2 pessoas que já fizeram isso, Jesus e Pedro. E Jesus falou para Pedro, venha. E ele desce do barco e vai. Eu fico imaginando o primeiro passo. Deve ter sido um negócio assim. Porque a gente pensa em navio. Não é navio, é um barquinho pequeno de madeira. Não é? Pensa lá nos 10, 12 homens num barquinho de madeira. E Pedro segurou assim na borda do barco, botou o primeiro pé. Uau! Está firme. Eita! E pôs o segundo. E foi caminhando, e foi caminhando. Deve ter sido uma experiência impressionante. Eu já começo a imaginar os outros dentro do barco morrendo de inveja. Por que eu não falei também? Imagina você ver Jesus ali perto de você, sobre as águas. Eu, nessa hora, imagino Jesus parado e Pedro caminhando em direção a ele. Permite que eu vá até o Senhor. Então, Jesus para. E Pedro vem. O mar se faz um caminho quando você se atreve a descer do barco. É por isso que a gente canta que se o mar não se abrir, nós vamos por cima mesmo. Israel, o mar se abriu e eles passaram a pé enxuto. Pedro, o mar não precisou abrir. Ele caminhou sobre as águas. Mas ele, por circunstâncias da vida, na sua humanidade, começou a olhar para os ventos, para o vento, para as ondas, teve medo e afundou. E aí Jesus o toma pela mão e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O mar só é caminho, só dá para caminhar no mar, quando você tem fé. E é aí que está a beleza da história. Quando você está no barco, as ondas, o vento, são sempre um impedimento, são as circunstâncias da vida. Quando você está no barco, você não tem controle sobre esses elementos ao redor de você. Mas quando você decide caminhar sobre as águas, não importa o vento, não importa a onda, você vai rompendo. Mas não pode duvidar. Se duvidar, afunda. Caminhar sobre as águas é para quem tem fé. E é uma fé rara. É uma fé rara. Eu ousaria dizer que esse é o dom da fé, que Paulo escreve lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Não é um dom para fazer coisas extraordinárias, mas é um dom para resistir naqueles momentos mais difíceis. A igreja é como um barco. Todos nós estamos nela, nele, e sofremos as intempéries da história. Mas de vez em quando alguém tem que sair do barco e enfrentar um desafio, uma luta que é maior. Pensa, por exemplo, em Paulo e Silas presos. Pensa em Pedro preso. Pensa em Tiago, Estevão. Aqueles que estão enfrentando um julgamento, uma perseguição, sozinhos. A igreja não está com eles, a igreja está no barco. O barco é um lugar seguro. Mas eles estão ali, pisando no mar da incerteza. Mas estão de pé, estão firmes, porque confiam em Deus. É uma rara estirpe de pessoas, e é uma rara condição de fé que Deus dá para alguns de nós em alguns momentos da nossa vida. Não é normal andar sobre as águas, mas há quem consiga. Porque nos dias de grande confusão, nos dias de grande medo,
nos dias de grande pavor, Deus é capaz de nos sustentar de pé, ainda que sobre as águas. Confia em Deus. Como diz a antiga canção, confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Não duvides, confia em Deus. Amém? Vamos orar. Há muito temos caminhado, Senhor. Alguns aqui são jovens e estão descobrindo ainda os primeiros passos da fé. Alguns de nós já percorremos muitas milhas, muitas estações da vida. Já passamos por muitas estalagens, já nos hospedamos em muitos lugares. Alguns de nós já atravessamos desertos, bosques, jardins, montes, vales, mares. Alguns de nós já atravessamos os mares, Senhor. Já vivemos coisas que é privilégio de poucos. Graças te damos, porque Tu és um Deus que não abandona o povo que ama. O Senhor não esqueceu Israel quando eles estavam aflitos diante do Mar Vermelho. Mas o Senhor abriu o caminho. O Senhor não se esqueceu de Jonas, mesmo quando ele, desobedientemente, estava longe do propósito que o Senhor tinha para ele. O Senhor não deixou Pedro naufragar, mas o Senhor estendeu a mão e o livrou. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque queremos aprender a caminhar nesse mar da vida. Se o Senhor abrir um caminho, nós iremos pelo meio dele. Se o Senhor não abrir um caminho, nós iremos de barco, junto com todos, na igreja, enfrentando as ondas, enfrentando o vento contrário. Se cairmos no mar, Senhor, tem os peixes para nos socorrer e nos levar lá onde o Senhor quer. Mas também tem um milagre, Senhor. Tem um outro jeito, que é caminhar sobre as ondas. Que nenhum de nós tenha medo da vida. Que nenhum de nós tenha medo da história. Que nenhum de nós tenha medo de navegar, Senhor. Porque navegar é preciso. Temos que seguir adiante. Temos que seguir adiante. Ajuda-nos, socorre-nos, livra-nos, guia-nos, conduze-nos, sustenta-nos pela Tua mão, em Cristo, por Cristo, para Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.